Bom, pessoal, a mulher samaritana no poço de Jacó. Aquela famosa história que está em João no capítulo 4. Essa é uma das histórias mais impactantes, né, quando entendida espiritualmente. E depois que a gente amadurece um pouco nessas coisas aqui, ela fica clara como água, né, do que está se tratando. Para princípio de conversa, então ela era uma mulher, então ela representa a tenda, a igreja, aquela que recebe a semente, né? E num confronto direto com aquele que planta a semente, ou seja, o homem, né? O Messias, a imagem do homem, aquele que representa a imagem do Criador, certo? Ela era samaritana, a mulher. Portanto, ela fazia parte de Israel, mas se deixou contaminar pelos costumes e pela idolatria dos outros povos, né? Naquela divisão, né? Samaritana se refere a Samaria, né? A capital do reino do norte, Israel, naquela divisão de que as outras 10 tribos que seguiram a Jeroboão depois acabaram se casando com povos de outras nações e permitindo, também absorvendo os costumes e a idolatria a outros deuses, certo? Enquanto que a casa de Judá, embora também pecadora, ela permaneceu um pouco mais preservada, né? Até o juízo imposto pelo Criador dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, né? Mas então a samaritana, que é aquela mulher que se corrompeu antes, vamos dizer assim, né? Ela já era vista justamente como impura pelos próprios da casa de Judá, né? Que deveriam ser irmãos, certo? Do outro lado tem o Messias, que era a salvação que veio dentre a tribo de Judá, né? Porque conforme ele mesmo disse nessa história aqui, os samaritanos eles não sabiam o que adoravam, né? E os judeus sabem o que eles estavam fazendo porque a salvação viria deles, né? Eles sabem quem adoravam, né? Que adoravam. Aliás, o próprio termo judeus, que significa Yahudá, né? O Hud aqui do Hudá significa justamente adorar, né? Então, os adoradores do ser, certo? O próprio nome Judá significa isso, né? Adorador do ser criador, né? A mulher ela vinha buscar a água física no poço de Jacó, ou seja, ela saciava a sua sede na herança física de Israel. Ela estava baseada nos preceitos físicos da lei, na liturgia, né? Na busca de locais físicos para adoração, né? Enquanto que o Messias era a água viva. Ele era diferente da água física, ele era a água viva. Quem dele bebe vive para sempre, conforme ele falou na própria história, né? Que depois ela acabou pedindo dessa água para ele e ele finalmente deu, certo? A mulher samaritana ela teve muitos maridos, né? Isso quer dizer que ela teve muitos ídolos, né? Remete ao termo Baal, né? Em hebraico. E o que ela tinha atualmente, ou seja, naquela ocasião ali do encontro dela com o Messias, também não era o verdadeiro, ainda não era o verdadeiro, né? Do outro lado, o que estava o verdadeiro marido, né? Disposto a casar com a mulher, né? Com a igreja, com a humanidade, certo? A quantidade relatada aqui era, assim como lá atrás também na Antiga Aliança, estão descritos os 5 ou 6 ídolos comuns que os samaritanos adoravam, tá? Oriundos de outros povos, tá? Eles trocaram o verdadeiro de Israel para se contaminar com as abominações dos povos vizinhos, tá? Eram 5 ou 6 também, conforme o que foi relatado na história aqui. Mas tem algo mais profundo que isso, tá? E em alguns complementos do que está aqui, eu preciso trazer em conversas posteriores também. Porque aqui ele disse que, nesse exato momento, ele disse que ela havia. Ele mandou que ela chamasse o marido dela, né? Ela baixou a cabeça triste, dizendo que não tinha marido. E aí ele devolveu sem nenhuma possibilidade de ser uma maneira de constranger ela pelo pecado dela,
O Messias jamais faria isso, né? A única classe de pessoas que ele fez juízo condenatório, apontando o dedo explicitamente, vocês sabem quem são, né? Nem mesmo essa mulher samaritana aqui, ele, ele fez esse tipo de injúria, né? Então ele falou ali que ela tinha 5 maridos, já tinha passado por 5 casamentos, e o sexto agora, ou seja, o atual que ela tinha, ainda não era o verdadeiro, né? Foi aí que ela reconheceu que ele era algo maior do que ela estava pensando, certo? E aí, isso aqui é o começo de um entendimento que reforça também a questão de que, na diferença das casas de Judá e de Efraim, né, dos gentios e lá do remanescente de Jacó, que ainda é teimoso, certo? São os nossos irmãos mais velhos, mas que são teimosos, eles ainda estão cegos, eles estão relutantes em abraçar a verdade, e por causa disso, né, eles terão de ser chacoalhados, tudo bem? Eles terão de serem tribulados, eles passarão por uma agonia, né? Aqui é o começo é uma das pistas desse entendimento de que haverão tratamentos diferentes para a casa de Efraim e de Judá, tá? Porque eu entendo que, como a visão do Apocalipse mostrou lá o contexto dos 7 reis, que a gente pode entender como 7 maridos, tá? E na visão de João, ele viu que 5 tinham caído e um ainda existia, parece ser o mesmo cenário desse momento do encontro do Messias com a mulher samaritana impura, ó, que já havia casado com 5 e agora estava com um sexto, que mesmo assim também era um impostor, ele era falso, certo? Os reis lá no caso da cidade das 7 colinas, né, eles também são impostores, né? E 5 já faziam parte do passado, certo? 5 já haviam passado. E um sexto ainda existia, mas não é porque ele existia que ele deixava de ser impostor, né? Ele também era outro impostor, só que era um impostor atual, certo? Ó, é a mesma fotografia desse cenário aqui. E a diferença é que é o seguinte, aqui no contexto da mulher samaritana, ela nem sequer casou com o sétimo. O sétimo, porque nesse momento é que ela conheceu a verdade, espalhou lá para o vilarejo dela, tá? E nesse momento, ao conhecer a verdade, ela acaba de casar com esse aqui. Então, esse aqui, o nosso Salvador, foi o sétimo dela, certo? Ela não teve um sétimo marido falso. Ela casou com o sétimo e o sétimo era o verdadeiro. Depois de 6 falsos, ela casou finalmente com o verdadeiro, com o sétimo, certo? E quando João disse no Apocalipse lá que o sexto existia e ainda viria mais um, o sétimo, e esse duraria um pouco de tempo, né? Convém que ele durasse um pouco de tempo. É exatamente esse sétimo aí, é a iminência do fim. Por quê? Porque depois dele viria o oitavo. E o oitavo é tratado como o anti-messias, né? Como o iníquo. E que na verdade também é um dos 7, né? Então veja que no caso da mulher samaritana, ela resolveu casar com o verdadeiro antes do oitavo aparecer. Não é mesmo? E a mulher samaritana representa hoje nós, os gentios, tá? A casa de Efraim espalhada pelo mundo. Mas onde é que a gente teria, só fazendo um parênteses, né, sobre esse assunto, que é um assunto que já deriva desse aqui, mas é importante já dar umas pinceladas a partir de agora para mim trazer os complementos numa outra conversa. Onde estaria aí o testemunho então da casa de Judá, né? Porque os perdidos, os desviados, né, eles vão casar com os 8 reis do Apocalipse, né, inclusive com o oitavo, tá? Inclusive com o oitavo. Eles passaram pelos 7 reis falsos e vão casar com o oitavo, aquele que vai se dizer ser o Messias e não é, certo? Mas onde é que está o contexto da casa de Judá que será salvo? Bom, ela ficará até o fim, mas não aceitará esse oitavo. Pelo contrário, ela trocará o oitavo pelo o Salvador, o verdadeiro, o Messias, né? Onde a gente tem um testemunho nas Escrituras que validam isso, né? De uma mulher que
tentou casar, vamos dizer assim, por 7 vezes e acabou consumando o casamento apenas na 8ª tentativa, ou seja, casou com o 8º e o 8º era verdadeiramente um homem do Criador. Onde a gente tem esse testemunho? No livro de Tobias, né? O livro de Tobias, que é um livro muito interessante, né? Que está na coletânea romana católica, mas os católicos também não leem, né, certo? E ele foi retirado, por isso que pouca gente, eu penso que pouca gente conhece a história desse que está lá, desse livro, né? Porque ela foi tirada da filha adolescente rebelde que Roma tem, né? Sob o pretexto de trazer ali elementos mágicos, né? Elementos de magia. Ou seja, a filha adolescente rebelde que imita a mãe em tudo, mas jura para os céus que ela não é parte da mãe, né? Eu estou falando das protestantes. As protestantes elas praticam magia o dia inteiro em seus templos, todos os dias. E quando o assunto são as alegorias físicas que o Salvador, que o Verbo, que o Criador, que o Messias, tá? A palavra do Criador, criou justamente para nos ensinar das coisas espirituais dele, quando o assunto é isso, eles desprezam. Aí, né? Aí eles chamam de magia, né? O livro de Tobias apenas ele traz alegorias físicas que encaixam com todos os ensinamentos do restante das escrituras, certo? Não tem nada de anormal ali, né? E a figura de Tobias, inclusive, né, que o nome dele significa que o ser criador é bom, né? Também faz referência àquele encontro do mercador rico que estava no caminho do Messias lá no deserto e chamou ele de bom mestre, né? E aí o Messias devolveu: por que tu tá me chamando de bom, né? Não existe ninguém bom, apenas um, aquele que está lá em cima dos céus, né? Só o Pai é bom, né? Exatamente o ser bom é Tobias, né? É o que o nome dele significava. Mas acontece que esse aqui é exatamente o Tobias, a versão real do Tobias, porque o lá de trás era um simulacro, era uma sombra apenas, né? O verdadeiro Tobias está aqui agora, diante dela, no poço de Jacó, certo? Esse é o 8º, é o 8º que a casa de Judá vai casar. Porque lá na história de Tobias, o anjo Rafael, né, que é um dos que assistem diretamente diante da face do Criador, né, ele ajudou o Tobias a casar com uma mulher. Apesar de ser israelita, ela vivia na Terra da Média, então ela estava aqui vivendo entre os gentios, vamos dizer assim, né, conforme não é o mesmo caso que a samaritana, mas é um caso, uma ideia parecida, né? Ajudou ela a casar com acontecia que ela arranjava matrimônio com 7 homens anteriores e sempre na noite de núpcias o marido morria, né? Ela não conseguia consumar o casamento por conta de um demônio chamado Asmodeu, né? E aí o arcanjo Rafael ajudou Tobias a matar esse demônio e a ele sim consumar pela 8ª tentativa o casamento com aquela moça lá, certo? Então esse testemunho aponta que a casa de Judá terá esse tratamento diferente. A casa de Judá chegará a conhecer o 7º marido, né? E estará diante do 8º, inclusive, né? Aí a diferença vai ser se o 8º das cabeças do Apocalipse ou o 8º desse aqui, Tobias, né? Essa vai ser a decisão final deles. Bom, fechando parênteses, né? Essa história eu gostaria de explicar melhor também em outros áudios, tá? Então a mulher samaritana, depois desses muitos maridos que ela tinha, né? E o que tinha atualmente não era verdadeiro, ela finalmente conheceu o 7º, né? O verdadeiro e definitivo. Ela achava que a adoração ao Criador era no monte ou no templo, porque ela bebia da água física de Jacó, certo? Mas acontece que o Salvador, a verdade em pessoa, ele disse que nem em montes e nem em templos. A adoração ao que o Pai procura é em espírito e em verdade. Uma sentença simples dessa, clara, que até hoje parece que
os nossos irmãos, as pessoas que estão na nossa volta, parece que elas estão embotadas, né? O sentido parece que está embotado para isso, sabe? Parece que como os profetas e os salmos de Davi diziam, né, que parece que o Criador impôs um espírito de estupor mesmo, de embotamento, né, de sedação, né, de coma, porque com os ouvidos eles não conseguem escutar isso e com os olhos eles não conseguem enxergar isso, né? Olhos que não enxergam e ouvidos que não ouvem, né? Pô, foi dito bem claro para ele que a adoração não pode ser em montes nem em templos, né? Não é nos montes que eles achavam em Samaria e nem no templo, o templo de Jerusalém, que a casa de Judá recorria, certo? É em espírito e em verdade. Isso está bem claro. Qual é a... É, eu não entendo assim qual é a dificuldade de, de assimilar essa mensagem, sabe? Aqui um detalhe interessante confirmando mais uma vez as vigílias do dia hebreu, né, aquela história do calendário dos dias da criação, porque o texto relata o detalhe que ela estava buscando água por volta da hora sexta. Hora sexta significa a hora sexta de sol do dia, era esse o termo que eles usavam como costume. Considerando que o sol nascia por volta das 6 da manhã, né, então a hora sexta de sol seria aproximadamente às 6 horas depois das 6 da manhã, do nascer do sol. Então seria por volta do meio-dia, do nosso meio-dia ocidental aqui, por volta das 12 horas, certo? Mas quando a gente rebate lá para o calendário, né, das vigílias do dia hebreu, a gente vai ver que a volta do meio-dia, lembra da mortandade do meio-dia que Davi pediu para escapar, né? A vigília do meio-dia é exatamente a que a gente está vivendo hoje, nesse exato momento. A história do encontro do Messias com a mulher samaritana no poço de Jacó, ela está apontando para hoje, para os nossos dias. Essa mulher samaritana impura, ela estava buscando água para saciar sua sede, tá? Embora ela estava buscando no poço de Jacó, que são as ordenanças físicas, né? E ela acabou encontrando a água viva, aquela que tu bebe de uma vez e vive para sempre, nunca mais terá sede, né? Ela estava buscando bem na nossa época, tá? Na vigília de transição do sexto para o sétimo dia, ou seja, terminando o sexto dia, que é o último dia de trabalho, e iniciando o sétimo dia, que é o nosso dia de descanso, tá? É exatamente agora onde a gente está. E também os profetas deixaram claro que o Messias derramaria da água da vida, que é a sua palavra e o seu espírito, nas vésperas do sétimo dia, sob a forma da chuva serôdia, que a gente já comentou bastante sobre ela, certo? Ou seja, nas vésperas do sétimo dia é exatamente agora, quando estiverem se completando os 6 dias da criação, os 6 dias de trabalho, os 6.000 anos de existência da história da humanidade, né? E também, para finalizar, ela tinha como governador dela Jacó, né, barra Israel, né, porque ela estava tirando o poço dado por ele, que apenas saciava a sede física dela, né? E ela ainda desafiou e questionou o Messias se ele era maior. Ele estava achando que ele era maior do que Jacó, que era o pai, entre aspas, dela, né? Acontece que o que estava na frente dela ali era muito maior que Jacó. Muito, na verdade não é questão de ser maior, porque maior a gente supõe, né, a gente parte da premissa que são duas grandezas que podem ser medidas e comparadas entre uma e outra. E na verdade nenhum ser humano pode ser comparado com o que está aqui, que é a possibilidade total de tudo que for criado, né? Entendeu? Então, na verdade, não é uma questão de uma coisa ser maior do que a outra, não. É a questão de que esse que estava aqui é tudo e nenhum de nós homens somos nada. É isso, né? É essa que é a comparação, certo? Então o que estava ali era simplesmente incomparável com Jacó, né? Esse é que é constituído como o único Maor, né? Como o único governador, chefe, governante de Israel, né? Porque esse aqui é que dava água viva para beber, certo? Aliás, o próprio nome
camponesa judia que recebeu um sinal de gravidez para que se marcasse a genealogia da linhagem de Davi dele, tá? Ela não passou por uma gestação humana normal, gente. Não foi isso que aconteceu. Ela apenas teve um sinal de gestação. Maria, né, que hoje a gente conhece como Maria, mas cujo nome hebraico era Mauroan, alguma coisa assim, que significava justamente a mãe do Maor, ou seja, a mãe do governador, né? Por isso que ela tinha esse nome. E no testemunho do nome dela está apontado, está indicado que o Maor verdadeiro era esse aqui, era o Salvador, certo? E não Jacó. Então, todos esses ensinamentos estão implícitos, eles estão codificados, né, nessa passagem aqui. Como várias outras, né, que trazem criptografias dessas assim, que reforçam os padrões da escritura, tá? Mas eu gostaria que essa linha, principalmente aqui, chamasse a atenção de vocês, tá? Ela estava buscando água por volta da hora sexta. A hora sexta, que é a vigília das 12 horas, é exatamente onde a gente se encontra hoje. Então nós somos como a mulher samaritana. Nós estamos buscando água na hora sexta. Nós bebemos do poço de Jacó porque nós temos que... Bebemos no passado, tá? Porque nós tínhamos que tomar contato com as coisas da herança. E ela nos levou... Lembra da história do aio? Agora eu preciso que vocês recorram ao aio. O que significa o aio ou tutor? Porque que a lei, as coisas da primeira aliança, elas serviram apenas como um tutor, como um aio que nos conduz até o pai, até o noivo no altar, para o casamento. Elas nos levaram pela mão até o noivo. E agora a gente conhece o noivo. O noivo. Então agora a gente buscou e bebeu água no poço de Jacó e agora a gente acabou topando de frente com o noivo que nos dá a água da vida, da qual a gente bebe e nunca mais terá sede. É agora a vigília das 12 horas. Não sei se eu me fiz entender, tá? Se eu deixei claro. Isso aqui é que nos dá esse ânimo, tá? Esse ânimo de em breve, assim como a mulher samaritana, ela nem sequer conheceu o sétimo foi o nosso Salvador, né? Ou seja, na altura que vem, numa paráfrase com os 7 reis ou maridos, né, da meretriz lá do Apocalipse, né, dos que serão enganados, né, enquanto eu até entendo já termos passado, né, pelo sétimo, não passado, talvez a gente esteja vivendo o sétimo rei, né, porque eu entendo que o oitavo ainda não chegou, pelo menos eu não tenho visto a manifestação dele, certo? Ou não tenho identificado, talvez por falha minha, por insuficiência minha de entendimento, né? Como o oitavo eu penso ainda não ter se manifestado, então nós ainda estamos na era do sétimo ou antes, certo? E por já estarmos na era da sétima cabeça, né? E a gente não está nem aí para essa cabeça, mas estarmos casados com o Messias, né? Termos feito o Messias de sétimo, nós já estamos na mesma molde espiritual da mulher samaritana, que também fez isso, porque ela tinha 5 falsos, ela estava com um 6º atual falso, e a partir do momento que ela conheceu a verdade, ela casou com o 7º, último e definitivo, e verdadeiro, certo? Isso é que é a fonte da nossa esperança quando a gente entende a história assim.